utilizando erros. Agora vamos analisar um dos elementos mais importantes do autoconceito, as ocasiões nas quais vocês cometeram um erro e não apresentaram uma qualidade valorizada, o que chamo de contra-exemplo. Um contra-exemplo é uma experiência oposta a uma generalização X, uma oportunidade na qual vocês não foram X. Sempre haverá contra-exemplos para cada generalização, sim, mesmo para aquela. Por maior que seja a sua persistência, há momentos nos quais vocês desistem rapidamente. Por mais honestos que sejam, há ocasiões nas quais vocês não dizem toda a verdade ou talvez até mintam. A maneira como vocês representam os contra-exemplos de uma qualidade terá um importante impacto no modo como vocês pensam a respeito de si mesmos e em suas respostas e seus comportamentos. Quero que vocês descubram como representam os contra-exemplos, utilizando a mesma qualidade utilizada anteriormente, algo que vocês sabem a respeito de si mesmos e do qual gostam. Dessa vez, quero que os explorem individualmente. Depois discutiremos os diferentes exemplos, um de cada vez, como um grupo, utilizando a lista de verificação a seguir para orientar a sua exploração. Lista de verificação 7. Aspectos dos contra-exemplos. Vocês estão conscientes das representações dos contra-exemplos? Se não estiverem, procurem por elas. Que forma elas assumem? Onde e como estão representadas? Os seus contra-exemplos são uma parte integral dos seus dados de exemplos ou estão representados separadamente em um local diferente, ou em uma modalidade diferente, ou em ambos. Os seus contra-exemplos são óbvios ou mais ou menos ocultos, fáceis de serem ignorados. Que modalidades e submodalidades são utilizadas para diferenciar contra-exemplos de exemplos? Exercício 7. 1. Descobrindo a estrutura dos contra-exemplos. Quero que vocês se voltem para dentro de si mesmos durante 5 minutos e silenciosamente observem de que maneira representam os contra-exemplos. Não façam nenhuma mudança ainda, porque pode haver algum desconforto se tentarem modificar os contra-exemplos sem saber o que estão fazendo. Apenas descubram o que já está lá. Quando terminarem a exploração, experimentaremos mudá-los de maneira muito cautelosa. Mas por enquanto quero apenas que vocês descubram o que está lá. Antes de começarmos a experimentar, quero que aqueles que já tinham contra-exemplos como uma parte integral dos seus dados levantem a mão. Cerca de 1/3. Portanto, o restante tinha dados sem contra-exemplos incluídos. Quantos descobriram que os contra-exemplos estavam na mesma modalidade, mas em local diferente? Cerca de 1/3 novamente. Presumo que o restante de vocês descobriu que os seus contra-exemplos estavam não somente em um local diferente, mas também em uma modalidade diferente. Por exemplo, os seus exemplos eram principalmente formados de imagens visuais, e os contra-exemplos eram vozes, auditivo, ou sentimentos, sinestésico. Alguém tinha contra-exemplos em uma modalidade diferente, mas no mesmo local. Ninguém. Embora teoricamente isso seja possível, ainda não encontrei nenhum exemplo disso. Contra-exemplos integrados. Quero começar com aqueles que tinham contra-exemplos como uma parte integral dos seus dados, e gostaria de saber como eles estavam representados e de que modo eram diferentes dos exemplos. Terry. Eu tenho uma grande colagem formada de pequenas imagens, e algumas são mais escuras, com um pouco de fumaça saindo delas. Essas são as ocasiões nas quais eu me dei mal. Frank. Os meus exemplos estão em pequenos cartões dentro de um arquivo. Eu tenho alguns contra-exemplos, também em cartões, espalhados aqui e ali, e eles têm uma borda mais escura. Mesmo quando posso ver apenas as beiradas, ainda sei que eles estão lá. Jean. Os meus contra-exemplos são como pequenas etiquetas coladas nas beiradas dos meus grandes exemplos. Esses são bons exemplos. Eles são tão claros e específicos que saia muito fácil ensinar alguém a fazer exatamente como vocês fazem. Agora quero que experimentem eliminar temporariamente os contra-exemplos dos seus dados para ver o que acontece. Apenas deixem-nos de lado em algum lugar seguro, onde possam ser facilmente recuperados e colocados de volta mais tarde.
Comparem a experiência com e sem eles. Jean. Quando tirei as pequenas etiquetas, a experiência ficou mais pura, mais rica. Eu gostei mais. Concordo que ela é mais pura sem contra-exemplos, mas estou mais interessado em saber a sua intensidade. Jean. Bem, acho que não parece tão forte quando é pura. Stuart. Quando elimino os contra-exemplos, a experiência fica menos sólida, menos real, e a minha sensação é de que alguma coisa está errada. Isso é o oposto do que eu esperava. Quando as coloquei de volta, meu corpo se acalmou um pouco e eu me senti mais seguro e relaxado. Alice. Os meus contra-exemplos estavam de lado, tinham tons suaves e indistintos, ligados por fios ao grupo de exemplos. Quando tentei cortar os fios para que eles desaparecessem, tudo ficou muito desequilibrado, então pensei, posso realmente me prejudicar? Sim. Na verdade, ter alguns contra-exemplos em seus dados irá fortalecê-los. Isso também me surpreendeu quando comecei a explorar o assunto. Então percebi que é um pouco como colocar uma pequena quantidade de carbono ou tungstênio no ferro para fazer aço, que é muito mais forte que o ferro puro. Os dados com alguns contra-exemplos são menos puros, porém mais reais, e isso os fortalece. Alguém teve uma experiência diferente. KL. Eu tinha muitos contra-exemplos, e quando os eliminei, senti-me mais aliviado, mas, ao mesmo tempo, um pouco inseguro e vacilante em relação à qualidade. Então experimentei colocar alguns de volta e foi bem melhor. Deixei os outros em uma espécie de caixa de armazenamento. Ótimo. Isso ilustra um importante critério para a inclusão de contra-exemplos: ter uma quantidade relativamente pequena deles. O excesso de contra-exemplos, ou aqueles que são muito grandes, muito próximos, muito ruidosos ou muito destacados de qualquer outra forma, enfraquecerão a generalização. Isso cria ambivalência, algo com o qual iremos trabalhar mais tarde. Vende. Não tenho certeza se o que eu tenho são ou não contra-exemplos. São ocasiões nas quais expressei a qualidade, mas não obtive a resposta que desejava. Ok. Então, por exemplo, essas foram ocasiões nas quais você expressou algo como bondade, mas a outra pessoa não a percebeu como bondade. Vocês podem pensar em uma ocasião na qual tentaram fazer um favor a alguém, mas a pessoa não ficou nem um pouco satisfeita. Eu os chamaria de contra-exemplos, porque vocês não conseguiram o resultado que desejavam. Com certeza, eles indicam onde é necessário ajustar a sua qualidade para tomá-la mais efetiva. Talvez vocês precisem ter mais escolha sobre como expressar a bondade com determinadas pessoas. Para tanto seria útil descobrir quais são os critérios de alguém para sua qualidade. Uma boa maneira é assumir a posição do outro para obter alguma informação a respeito. Simplesmente perguntar-lhe seria outra contra-exemplos em um local diferente, mesma modalidade. Agora quero trabalhar com aqueles que tinha contra-exemplos na mesma modalidade mas em local diferente. Gostaria de alguns exemplos daquilo que vocês descobriram. Connie. Meus exemplos estão espalhados à minha frente em uma tira, um pouco acima do nível dos olhos, a pouca distância. Meus contra-exemplos estão em uma tira menor, logo abaixo dos exemplos. Eles são menores, menos nítidos, com bordas, e são amarelados, como fotografias antigas. Andy. Eu tenho uma grande colagem à minha frente, talvez com 100 imagens coloridas, e é fácil entrar nelas e obter as sensações e sons. Os meus contra-exemplos são imagens planas, em preto e branco, atrás da minha cabeça. Beth. Os meus exemplos são coloridos, à minha esquerda, e os contra-exemplos estão à direita, mais ou menos mesma distância, mas são menores e mais escuros, planos e sem som. Notem que a maior parte dos contra-exemplos é menos destacada de algum modo, sendo menores, menos distintos, planos, com bordas ou amarelados, em contraste com as imagens positivas, mais reais e coloridas dos dados. Isso é muito importante.
Quando são menos destacados, os contra-exemplos oferecem informações úteis sem sobrecarregar os seus dados. Quando são menos destacados, vocês podem tranquilamente incluir mais alguns. Mas se diminuírem demais o seu destaque, podem perder as valiosas informações contidas neles. Quero que aqueles que têm os contra-exemplos na mesma modalidade e em local diferente façam uma experiência muito cautelosamente, e não façam nada até que eu termine de dar as instruções. Quero que escolham apenas um contra-exemplo, deslocando-o devagar e cuidadosamente em direção aos seus dados. Enquanto ele é deslocado para tomar-se parte dos dados, certifiquem-se de que é mais escuro ou mais plano, ou menor, ou emoldurado, etc. Para que seja menos destacado do que os seus exemplos positivos. Enquanto esse contra-exemplo está sendo vagarosamente deslocado em direção aos seus dados, caso se tome mais destacado que os seus exemplos positivos, levem-no imediatamente de volta ao seu local original. Então experimentem maneiras de tomá-lo menos destacado ou esperem pela minha ajuda. Após levar um contra-exemplo para os seus dados, parem para observar o que fica diferente com a sua inclusão. Então experimentem deslocar alguns outros contra-exemplos, um de cada vez, até conseguir diversos integrados aos seus dados. A quantidade apropriada varia, dependendo de quantos exemplos vocês têm em seus dados e de quanto eles são destacados, mas em geral cerca de 5 a 10% é uma boa proporção. Então notem como vocês se sentem. Se decidirem que colocaram muitos contra-exemplos em seus dados, simplesmente retirem alguns e coloquem-nos de volta em seus lugares. Alguma pergunta? Ok, comecem. Primeiro quero ouvir aqueles que conseguiram deslocar alguns contra-exemplos para os seus dados. Os meus exemplos estão mais ou menos em ordem cronológica, como um baralho ligeiramente aberto, de forma que é possível vê-los sobrepostos. Quando acrescentei contra-exemplos, eles tinham bordas escuras, contrastando com os exemplos brilhantes. Assim eu posso saber que estão lá, mesmo quando não consigo ver a imagem. Quando os contra-exemplos estavam todos juntos, eu não gostava. Mas quando eles se tomaram parte dos dados, gostei muito mais, porque se tomou uma espécie de porcentagem. Quando coloquei os contra-exemplos, eles formaram uma espiral que envolvia a minha montagem de exemplos diminuindo-a um pouco, limitando-a. Quando eu os desloquei, descobri que apesar de os meus exemplos estarem na posição do self, todos os contra-exemplos estavam na posição do observador. Quando experimentei mudá-los para a posição do self, senti-me com muito mais recursos e capaz de lidar com a situação. Meus exemplos são filmes em tamanho natural, em 3D, coloridos e associados. Meus contra-exemplos eram menores e mais próximos, imagens planas e sem movimento. A princípio senti-me mal ao olhá-los. Eles eram assustadores e eu não queria lidar com eles. Mas quando os coloquei em meus dados, ficaram em 3D e com som, mas ainda dissociados e pequenos, e eu me senti bem melhor a seu respeito. Você sabe por que se sentiu melhor a respeito deles quando se tomaram filmes sonoros em 3D? Bem, é mais fácil olhar para eles quando posso ver todos os exemplos positivos ao seu redor. Eu também posso vê-los melhor agora e o que eles contêm. Eu os vejo mais como informações. Quando vocês veem um contra-exemplo no contexto de exemplos, é muito mais confortável, porque vocês estão reagindo tanto aos exemplos quanto aos contra-exemplos, e isso os coloca em perspectiva. Veja o apêndice. Além disso, sempre que vocês se separam de uma experiência desagradável ou difícil, em geral isso é mais assustador porque vocês perdem informação. É difícil saber qual é a ameaça, e é fácil começar a pensar que ela é muito pior do que realmente é. Então, ao obter mais informações, ela deixa de ser uma ameaça. Há alguns anos, quando eu ensinava psicologia na universidade, a maior parte dos alunos tinha ideias muito radicais quanto às doenças mentais.
Baseados em filmes e livros de ficção, eles tinham imagens fantásticas de maníacos homicidas e de caos total. Como eu queria que tivessem uma visão mais realista das doenças mentais, levei-os até o hospital psiquiátrico mais próximo para lhes proporcionar um pouco de experiência pessoal direta. Como parte de sua preparação, eu lhes disse: embora algumas das pessoas que estão lá sejam um pouco estranhas, uma das primeiras coisas que vocês notarão é que a maioria age como os seus amigos, e vocês vão ficar imaginando onde estão os malucos. Eu também insisti que eles se separassem, conversassem e interagissem com os pacientes para não serem apenas um punhado de turistas aparvalhados. Eles voltaram para a universidade muito mais confortáveis em relação às doenças mentais. Bill, quando desloquei um contra-exemplo, ele era muito grande. Assim eu o diminui e o tomei um pouco mais indistinto, então ficou bom. Então coloquei mais alguns, espalhados aqui e ali. Quando terminei, percebi que os meus ombros estavam mais relaxados e eu estava aliviado. Isso parece um pouco com o que Stuart relatou e é o que muitas pessoas sentem. Você tem ideia do motivo para sentir alívio? Do porquê acrescentar contra-exemplos resulta em alívio e relaxamento? Bill, agora eu não preciso ser perfeito. Antes eu tinha apenas exemplos positivos, portanto não podia cometer erros. Agora está tudo certo. Eu sei que os erros são possíveis e isso elimina a pressão. Sim, se você tem apenas perfeição em seus dados, irá se esforçar para atingir esse padrão impossível, e não há espaço para erros, o que com certeza deve deixá-lo tenso. Isso é o que algumas pessoas chamaram de self-ideal, algo que com frequência resulta de ensinamentos sociais ou religiosos ou de outros pensamentos idealistas a respeito de como você deve ser. Uma coisa é ter um objetivo a ser alcançado, desde que vocês jamais esperem atingir a perfeição. Vocês podem ficar satisfeitos com o que fazem e se esforçar continuamente para serem cada vez melhores, desde que isso seja satisfatório. Porém, o perfeccionismo é uma maldição, porque vocês sempre deixam de atingir aquele padrão irrealista. N. Youngman disse bem: o perfeccionismo é a última ilusão do homem. Ele simplesmente não existe no universo. Se você é um perfeccionista, com certeza fracassará em qualquer coisa que fizer. A inclusão de contra-exemplos irá poupá-los da pesada carga do perfeccionismo na tentativa de atingir um padrão ideal para si mesmos. Ela também impede que vocês tentem impor esse padrão impossível aos outros. Se vocês não têm contra-exemplos em seus dados, quando alguém cometer um erro, é fácil compararem-se com ele e sentirem-se superiores e orgulhosos. Com frequência os perfeccionistas querem alcançar muitas coisas, mas o preço pessoal é muito alto. Trata-se de um emprego em tempo integral que paga muito mal. Se vocês conhecem um perfeccionista, será muito útil ensiná-lo a integrar contra-exemplos. Depois de ter trabalhado com uma mulher, uma amiga lhe perguntou o que ela fizera para mudar a sua aparência, se mudara a maquilagem, porque ela parecia muito mais suave e atraente. Ela disse à amiga que mudara a maquilagem de dentro para fora. Quando penso em meus clientes que são perfeccionistas, a maioria deles pode atribuir isso a famílias problemáticas e ao fato de tentarem agradar pais que tinham exigências perfeccionistas. Com certeza. Há diferentes maneiras de trabalhar. Você pode trabalhar com a história ou com a estrutura. Sem dúvida, a história cria a estrutura, e se você mudar a história, o resultado pode ser a mudança da estrutura. O que estou ensinando aqui é como trabalhar diretamente com a estrutura e, com frequência, vocês não precisarão trabalhar com a história. Quando eu lhes peço para integrar contra-exemplos aos exemplos, essa é uma mudança puramente estrutural, porque não estou pedindo para modificar os eventos históricos representados nos contra-exemplos. A mudança em sua resposta é totalmente um resultado da mudança da estrutura, onde e como vocês representam suas imagens. Um exemplo ainda mais claro de trabalhar apenas com a estrutura é o processo da fobia da PNL, Andreas, C. e S.
1989, capitão 7, no qual não precisamos de nenhuma informação a respeito daquilo que a pessoa teme ou de suas origens históricas. Simplesmente mudamos as lembranças da pessoa de imagens associadas para imagens dissociadas. Quando trabalhamos com a estrutura, a história algumas vezes toma-se relevante, então precisamos lidar com ela. Entretanto, dessa forma podemos ter certeza de que a história está diretamente relacionada àquilo que estamos tentando alcançar. Meu pai era um perfeccionista e agora está muito claro por que ele ficou assim. O pai dele era da terceira geração de missionários batistas em Burma. Insistia que ele ouvisse todos os sermões do domingo e os recitasse de cor, e o sermão era realizado no dialeto Karen, não em inglês. Sempre que ele cometia um erro apanhava com uma cinta. Quando minha irmã obteve as notas máximas em todas as matérias, meu pai olhou o boletim e disse, com seriedade, veja se pode fazer melhor da próxima vez. Assim, a história é sem dúvida importante, e naturalmente o passado está representado na maioria das imagens em seus dados. A maior parte de vocês comentou sobre a mudança em sua resposta aos contra-exemplos quando eles foram integrados. Agora quero fazer a mesma pergunta que fiz ao primeiro grupo com contra-exemplos integrados. Que efeito a integração de contra-exemplos teve na sua percepção da força da qualidade? Após incluir alguns contra-exemplos, vocês perceberam que a sua qualidade estava mais forte ou mais fraca? Bem, ela parecia mais real para mim. E assim que o mundo é. Não ter contra-exemplos parecia meio poliana por comparação, artificial e irreal, um pouco inconsistente. Era como esquiar no gelo, quando um pequeno escorregão pode nos fazer cair, comparado à terra, que nos sustenta mais. Embora os contra-exemplos enfraqueçam a pureza ou a universalidade da qualidade, eles aumentam sua credibilidade, tomando-a mais real e mais sólida. Sandy, quando desloquei os contra-exemplos, observei particularmente que o seu contraste tomava os exemplos mais intensos e robustos, mais fortes, por conta da comparação. Mais uma vez, boa observação. Algum de vocês teve qualquer dificuldade para integrar seus contra-exemplos? Eu tenho dados sequenciais e cada imagem permanece um pouco antes de mudar para a próxima. Quando coloquei um contra-exemplo, fiquei desconfortável, porque era isso que eu via por algum tempo. Quando movimentei a sequência com mais rapidez, eu via por um período menor antes de mudar para um exemplo novamente, então tudo ficou bem. Esse é um bom exemplo de como fazer o próprio ajuste para que ele funcione. Carol, eu não consegui integrar o meu contra-exemplo. Ele ficou grande e assustador e teria encoberto os meus dados. Não consegui encontrar o modo de diminuí-lo. Isso acontece com muita frequência. Você disse que o que fez foi assustador. Se você tivesse continuado e ele encobrisse os seus dados, o que você acha que teria acontecido? Carol, teria sido terrível. Minha percepção dessa importante qualidade teria desaparecido. Sim, é muito desagradável ver desaparecer um elemento da sua autopercepção, e essa é a principal razão de eu lhes pedir para serem muito cautelosos. Carol, tente isso. Vá até onde estão os seus contra-exemplos, escolha um deles e segure-o firmemente em sua mão. Se você quer que ele fique menor, aperte-o como se fosse um pedaço de argila até que fique pequeno o suficiente, então movimente-o com cuidado e coloque-o com os seus exemplos. Carol, isso parece ridiculamente simples para funcionar, mas funcionou. René, quando movimentei os meus contra-exemplos, a princípio não gostei de tê-los porque eu me sentia mal por não apresentar a qualidade naquelas situações. Então percebi que o fato de eu me sentir mal a seu respeito é uma indicação de como a qualidade é importante para mim. Quando penso neles desse jeito, incluir contra-exemplos realmente apoia o meu compromisso com a qualidade. Sim, essa é outra maneira pela qual os contra-exemplos podem apoiar uma generalização.
De um lado você se sente mal porque o seu comportamento não satisfaz os seus padrões. Mas de outro, quando você pensa em sentir-se mal no contexto mais amplo, você pode sentir-se bem com isso, porque o significado de sentir-se mal é que você está comprometido com seu padrão. Se você não se importasse com ele, não se sentiria mal. Assim, quanto mais você se sente mal em relação a um erro, mais pode sentir-se bem a esse respeito. Esse é um dos truques que podemos fazer com nossa mente quando mudamos de nível de pensamento. Nesse caso, isso é muito útil. Sentir-se bem por sentir-se bem também funciona, dobrando seu prazer. Naturalmente as pessoas também podem usar o mesmo processo para sentir-se mal por estarem se sentindo mal, ou até mesmo sentir-se mal por estar se sentindo bem. Em geral, isso não é tão útil. Os meus exemplos estão do lado direito. Os contra-exemplos eram como um par de bolhas cinzentas à esquerda. Quando eu as movimentei, elas encobriram meus exemplos. Eu não gostei nem um pouco disso. Elas eram informes, como uma nuvem. Eu achava que sim, mas então tentei soprá-las para longe e elas ficaram pegajosas. Portanto você tinha duas bolhas lado a lado, encobrindo seus exemplos. Não é assim que eu quero que você as integre. Eu não queria fazer isso, simplesmente aconteceu. Quando os elementos da sua experiência interna simplesmente acontecem desse modo, essa é uma boa indicação de que estamos em território fora do controle consciente. Você conseguiu separá-los novamente e colocar as bolhas de volta no lugar onde elas estavam? Sim, finalmente, depois de muito trabalho. Mas eu sinto que elas ainda estão lá, espreitando. Se elas são bolhas cinzentas, provavelmente você não consegue ver muita coisa do seu conteúdo, você tem qualquer informação sobre as situações que elas representam. Não tenho. A falta de informação as tornará mais assustadoras e ameaçadoras, mais difíceis de serem integradas. Como parte do problema é o fato de as bolhas serem tão grandes a ponto de encobrir seus exemplos, poderia dar certo tomá-las menores ou pegar uma pequena parte de uma das bolhas e tentar integrá-la. Contudo, descobri que integrar um contra-exemplo metafórico a dados detalhados em geral não funciona muito bem, e eu gosto de saber pelo menos um pouco a respeito daquilo que se encontra nos contra-exemplos. Uma possibilidade seria transformar as bolhas em imagens mais detalhadas para descobrir o que elas representam. Você poderia fazer isso hipnoticamente. Deixe as bolhas lentamente se fundirem em imagens que revelam os incidentes específicos que elas representam. Ou poderia comunicar-se de modo direto com as bolhas e pedir-lhes que por favor lhe proporcionem imagens detalhadas. Então, quando tiver imagens do que elas representam, será muito mais fácil integrá-las aos seus dados, uma de cada vez. Quando tentei movimentar um contra-exemplo, meus exemplos disseram: você não é um de nós, o seu lugar não é aqui. Então percebi que eles não eram realmente contra-exemplos, mas exemplos insuficientes. Na verdade, eram ocasiões nas quais apresentei essa qualidade, mas não tanto quanto queria. Se eu as incluísse, diminuiria meus padrões para a qualidade. Ok. Você quer manter padrões elevados e a objeção é que a inclusão de contra-exemplos resultaria na diminuição dos seus padrões. Assim, minha tarefa é lhe mostrar como a inclusão de contra-exemplos poderia na verdade apoiar seus padrões elevados. Presumo que o fato de você ter padrões elevados para essa qualidade significa que ela é muito importante para você. Como uma forma de manter os seus padrões elevados, acho que poderia ser muito útil incluir alguns exemplos insuficientes para alertá-la de que maneira você teria mais probabilidade de não atingir seus padrões no futuro. Dessa forma você poderia ficar atenta a esses tipos de situação e estar preparada para fazer o esforço extra necessário para manter seus padrões. E claro que você gostaria de mudar essas imagens de algum modo, talvez tomando-as mais apagadas, menores, adicionando cores especiais ou usando alguma outra diferenciação conveniente.
Com isso em mente, tente deslocar um desses exemplos insuficientes para os seus dados. AME 1. Isso é interessante. Está tudo bem agora. Ele foi deslocado com facilidade. Tem uma aparência cinzenta e a qualidade agora é mais forte. O que fiz com AME é um exemplo de como reestruturar objeções. A função positiva era manter padrões elevados. Eu apenas ofereci a AME uma nova estrutura de compreensão na qual a inclusão de contra-exemplos na verdade apoia a manutenção de padrões elevados de modo a satisfazer a objeção. Fred, os meus exemplos são imagens visuais específicas, mas meus contra-exemplos são icônicos e, quando tentei movimentá-los, eles realmente não se encaixavam. Assim, peguei exemplos específicos daquilo que o ícone representa, mas quando tentei colocar alguns deles nos dados, tive problemas. Eu consideraria isso um sinal de que alguma parte de você pode estar preocupada com isso. Assim, a primeira coisa a fazer é deslocá-los de volta mais uma vez e descobrir qual é a objeção da parte. Ela tem algum objetivo que acredita que seria ameaçado pela integração de contra-exemplos, pelo menos em sua forma atual, portanto, você precisa encontrar uma maneira de satisfazer o objetivo dessa parte antes de continuar. Bob. Meus contra-exemplos eram uma parte dos meus dados de fichas de arquivo, mas estavam todos juntos no fundo, onde era fácil ignorá-los. Enquanto vocês discutiam esses outros exemplos nos quais os contra-exemplos estavam totalmente separados dos dados, eu pensei que seria melhor espalhar os meus pelos meus dados. Quando fiz isso, coloquei uma borda especial neles para poder saber que estão lá mesmo quando posso ver apenas as suas beiradas. Agora que estão mais integrados, estou mais consciente deles, e acho que isso me tornará mais cuidadoso. E acho que isso também me deixará notar melhor quando eu não apresentar essa qualidade. Ótimo! Essa é a outra pergunta essencial que lhes pedi para considerar. O fato de ter contra-exemplos em seus dados os toma mais ou menos receptivos ao feedback corretivo. TNI. Basicamente, o feedback corretivo consiste de contra-exemplos, ocasiões nas quais você não agiu da maneira como pensa sobre si mesmo. Portanto, quando você tem contra-exemplos em seus dados, isso o deixaria mais sensível quando elas ocorressem no mundo real. Alguém sem contra-exemplos estaria propenso a resistir ao feedback porque reconhecê-los poderia destruir sua generalização. Uma vez que isso é bastante desagradável, a pessoa tentaria evitá-lo a qualquer custo. Sim, esse é um dos grandes perigos de ter dados puros que só incluem exemplos positivos. Se você tem uma generalização absoluta, com todos os contra-exemplos armazenados em outro lugar, basta um contra-exemplo para despedaçá-la, e isso não é divertido. Portanto, naturalmente as pessoas os evitam. Alguns de vocês sentiram como é desagradável perder a sua generalização positiva quando um contra-exemplo dominou seus exemplos positivos. Mas há um outro importante aspecto na experiência de ter uma generalização destruída. Não só a generalização positiva desaparece, como muitas vezes ela é substituída pela negativa. Ver apenas o contra-exemplo significa que você agora precisa pensar em si mesmo como alguém que se comporta em oposição aos seus valores. Confrontado com as alternativas de entrar em choque ou negar, é normal optar pela negação. Infelizmente, isso não evita o choque, apenas o adia. Sempre que alguém evita o conhecimento de contra-exemplos, essa é uma área do seu comportamento que não reconhece. Portanto, esse tipo de negação é um dos principais fatores que contribuem para o seu sombra desconhecido. Integrar contra-exemplos é uma forma de integrar esse seu sombra. Uma outra maneira de descrever a situação na qual todos os seus contra-exemplos são representados separadamente em um local diferente dos seus exemplos é que cada grupo de experiências é uma generalização digital do tipo tudo ou nada, ou isso ou aquilo, portanto vocês precisam escolher entre elas. Quando os dois grupos estão separados, é muito mais provável que vocês prestem atenção em um ou em outro, sequencialmente.
Quanto maior a separação, maior o perigo de alguma coisa passar de um para outro. Como ambas as representações são unilaterais e irreais, nenhuma delas é um recurso pleno e equilibrado. Assim, essa é uma situação basicamente instável. O extremo disso é visto nos maníacos depressivos. Na fase maníaca, tudo é maravilhoso. Na fase depressiva, tudo é terrível. A principal tarefa do nosso cérebro é integrar e organizar o nosso comportamento para que façamos as coisas adequadas nos momentos adequados. Sempre que houver uma separação, ela é uma base para o conflito, um convite aos problemas. No filme Doutor Fantástico, um cientista e ex-nazista continua fazendo a saudação a Hitler com uma das mãos e então puxa para baixo com a outra. Em geral isso não funciona muito bem se você tiver diferentes partes de si mesmo tentando fazer coisas diferentes ao mesmo tempo, a não ser que de fato possa fazer essas duas coisas simultaneamente sem que elas interfiram uma na outra. A integração de alguns contra-exemplos transforma dados puros, digitais, em dados analógicos, mais ou menos de alguma coisa, ou como Ann disse anteriormente, toma-se uma espécie de porcentagem. Como os contra-exemplos estão contidos em diversos exemplos, ver ambos proporciona uma perspectiva equilibrada. Então fica muito mais fácil vê-los simplesmente como informação e não como ameaça. Essas são as ocasiões em que eu estraguei tudo. Vamos ver o que posso fazer a esse respeito da próxima vez. Sally disse que quando integrou os contra-exemplos, sentiu-se muito mais confortável e pôde considerá-los mais como informação. Os contra-exemplos alertam para os tipos de erro que vocês podem ter cometido no passado e que poderiam se repetir no futuro. São avisos sobre os contextos nos quais vocês poderiam precisar FA7W um esforço extra para manter essa qualidade ou que precisam evitar porque ainda não conseguem manifestar a qualidade neles. Então, quando vocês estragarem tudo de novo, não será ameaçador reconhecer o fato. Essa é uma situação muito mais estável porque vocês estão abertos a considerar o feedback quando ele acontece. O feedback sobre erros indica onde vocês poderiam dedicar algum tempo para aprender ou modificar o trabalho para serem capazes de manter essa qualidade no futuro, e em breve estudaremos esse processo em detalhes. Meu primeiro contra-exemplo era maior e mais próximo que meus exemplos, portanto temi que ele pudesse ofuscar meus exemplos. Tentei diminuí-lo mas isso não funcionou, então eu o aumentei, tomando o mais importante. Ele perdeu totalmente o foco e pude ver através dele. Isso é o que chamamos de efeito limite, como no padrão para eliminar a compulsão, Andreas, S. e C. 1987, Capitão. 5. Em determinado ponto, aumentar o tamanho faz alguma outra coisa mudar, no seu caso, o foco e a transparência. Quando você terminou ainda podia ver o contra-exemplo. Não muito bem, mas sabia que ele estava lá. Acho que seria uma boa ideia continuar tentando tomá-lo uma parte integral dos seus dados para que você possa ter à sua disposição informações específicas contidas no contra-exemplo. Alana, eu tenho muitos contra-exemplos e acho que não quero todos eles lá. O que faço com os outros? Excluo todos eles. Sim, por enquanto acho que essa é uma boa escolha. Se você tem muitos contra-exemplos, isso soa mais como uma qualidade ambígua, com quantidades mais ou menos iguais de exemplos e contra-exemplos, e não uma qualidade sólida com apenas alguns contra-exemplos. Em breve mostrarei como fazer algo ainda mais útil com os contra-exemplos, mas, por enquanto, deixe-os onde eles estão. Se você colocasse muitos contra-exemplos, eles poderiam sufocar os exemplos e todo o significado poderia passar para o seu oposto, o que não seria interessante agora. Contudo, um processo, que é um problema em um contexto, muitas vezes é um grande recurso em outro. Gostaria que vocês pensassem em quando esse mesmo processo poderia ser útil. E se vocês tivessem uma qualidade da qual não gostam, como eu sou sempre um desajeitado ou eu sou um péssimo planejador, e desejassem o oposto?
Se vocês acrescentassem uma quantidade suficiente de contra-exemplos a esse tipo de dado, eles finalmente passariam para o seu oposto positivo. Vou ensinar como fazer isso, mas primeiro quero que compreendam melhor como funcionam os contra-exemplos. Contra-exemplos em uma modalidade diferente e em um local diferente. Agora vamos pegar o exemplo de alguém que tinha seus contra-exemplos em uma modalidade diferente, bem como em um local diferente. Deliberadamente, passei muito tempo discutindo a utilidade da inclusão de contra-exemplos nos dados para que vocês tivessem a experiência indireta das muitas possibilidades e de suas consequências. Charles, eu tenho uma grande colagem visual de exemplos à minha frente e uma voz atrás de mim que diz: não, você não e barra inversa, e então ela menciona as vezes em que não fui. Ótimo. Poderíamos facilmente descrever essa situação como uma polaridade, separada por modalidade e localização. Nós poderíamos integrar esses dois opostos utilizando alguns antigos métodos da PNL, como o Squash Visual Andreas, C. e S. 1989, Capitão 13. Mas quero lhes mostrar como fazer isso de um modo mais gentil e ecológico. Charles, quero que você pegue apenas um dos seus contra-exemplos auditivos e o transforme em uma imagem visual. Escute o que a voz está dizendo e faça uma imagem do significado das palavras, da mesma maneira como extraímos significado das palavras que alguém diz ou quando lemos as palavras de um livro. Avise quando tiver essa imagem. Charles, ok, tenho uma imagem agora. Precisei escutar a voz durante algum tempo e fazer algumas perguntas antes de realmente saber sobre o que ela estava falando. Ótimo. Agora pegue essa imagem e desloque-a cuidadosamente na direção dos dados visuais à sua frente, da mesma maneira como pedi que os outros fizessem, certificando-se de que a imagem é relativamente pequena em comparação às outras imagens em seus dados. Charles. Quando ela se tomou parte dos dados, não parecia tão ruim e ameaçadora como quando estava separada. Quando a voz estava separada, eu sentia dentro de mim uma espécie de cabo de guerra. Isso diminuiu quando levei a imagem para frente e a coloquei com as outras. Senti alívio e relaxamento. Ela parece muito mais comum agora, ainda importante, mas não inquietante. Antes eu só pensava em uma ou na outra, mas agora posso ver ambas. Sim, exatamente. Agora faça o mesmo com diversos outros contra-exemplos que a voz lhe oferece, um de cada vez. Charles, interessante. Peguei o segundo, que era assustador e dizia: você nunca chegará a nada. Quando eu o transformei em uma imagem, vi um sorriso sem graça em seu rosto e soube que ele realmente não acha que o que disse é verdade. Ele sabe que o que está dizendo é bobagem e que na verdade eu estou certo. Portanto, agora ele é um exemplo e não um contra-exemplo. Que alívio! Maravilhoso! Quando transferimos um contra-exemplo de uma modalidade para outra, com frequência obtemos informações adicionais que o enriquecem, e algumas vezes isso muda o seu significado. Continue e desloque essa imagem para os seus dados, então continue fazendo o mesmo com quaisquer outras vozes até que todas sejam imagens visuais integradas. Charles, eu me sinto muito diferente agora que elas estão todas juntas. Não sinto mais aquela tensão. Sinto-me apenas calmo e pensativo. Essas vozes sempre me fizeram duvidar de mim mesmo. Agora que elas são imagens, é um pouco estranho, mas muito bom, vê-las reforçando e sustentando essa qualidade em mim mesmo. Tentar integrar uma voz e uma imagem é como tentar juntar decimais e frações. Antes de poder juntá-los, precisamos transformar o decimal em uma fração ou a fração em um decimal. Assim, o primeiro passo é transferir os contra-exemplos para a mesma modalidade dos exemplos em seus dados, e então mudar a localização. Fran, estou na mesma situação de Charles, mas quando minha voz fala do contra-exemplo, apenas sinto que quero abandonar tudo, mais ou menos como que se dane.
Você pode dizer o que está abandonando. Fran. Determinação. Presumo que determinação seja o nome da sua qualidade, e há uma voz que diz alguma coisa sobre uma época que você não foi determinada, e o que se dane. Deixa que você abandone a generalização. Essa é a mesma situação de quando a imagem de um contra-exemplo fica tão grande a ponto de dominar um dado visual. E também um exemplo da instabilidade de ter dados sem nenhum contra-exemplo, uma vez que um único contra-exemplo pode diminuir a sua força. Anteriormente, falei da instabilidade de ter exemplos e contra-exemplos em locais separados, porque provavelmente vocês notarão um ou outro e passarão de um extremo para outro. Quando os dois estão separados por modalidade e por localização, essa instabilidade é ainda maior, e há ainda maior perigo de mudanças bruscas de humor quando alguém passa de um para outro. Fran, não quero que você abandone essa generalização, porque considero a determinação uma qualidade muito útil. Todos temos algum tipo de posto de trabalho em nossa mente, onde planejamos, experimentamos alternativas, ajustamos imagens e assim por diante. Quero que você leve essa voz para o seu posto de trabalho e a ouça com atenção, observando as palavras que ela diz, o tom, a pessoa que as está proferindo, o contexto e qualquer outra informação. Então use todas essas informações para criar uma imagem da situação desse contra-exemplo, uma imagem muito parecida com as dos exemplos em seus dados. Ok, agora, com a mesma cautela, mantendo essa imagem bem pequena, desloque-a lentamente para tomá-la uma parte dos seus dados. Fran. Agora ela intensifica o exemplo. O contraste toma os exemplos mais fortes. Ótimo. Agora você pode fazer o mesmo com as outras vozes. Ada. Meus exemplos são imagens preenchendo todo o meu campo visual em uma paisagem. O meu contra-exemplo é totalmente sinestésico, um conjunto de sentimentos de cansaço e raiva. Ok. Note que o seu sentimento é um sinestésico afectivo e não perceptivo. O sentimento não é realmente um contra-exemplo. É o seu sentimento em resposta a um contra-exemplo, da mesma forma os outros tiveram sentimentos desagradáveis em resposta a contra-exemplos de imagens ou vozes. Assim, a primeira coisa a fazer é usar esse sentimento avaliativo para voltar no tempo até a experiência que resultou no sentimento. Preste atenção nele e volte ao evento ou aos eventos que provocam o sentimento. Leve o tempo que precisar e avise-me quando tiver uma imagem do evento a respeito do qual você está cansada e zangada. Ada. Ok, já tenho uma imagem, na verdade, diversas. Ótimo. Agora pegue uma dessas imagens e cuidadosamente coloque-a em algum lugar na paisagem de imagens para que ela se tome parte dos seus dados. O que acontece? Ada. A princípio ela parecia não se encaixar, não havia espaço para ela. Então circulou um pouco, como um gato preparando-se para deitar-se na grama, e as outras imagens se movimentaram um pouco para o lado para lhe dar espaço. Quando olho para ela agora, não há raiva. Ainda me sinto cansada, mas não muito, e desapontada em vez de zangada, triste por não ter conseguido manter a qualidade naquela situação. Isso parece ser uma mudança útil. Embora não seja divertido sentir tristeza, ela é uma emoção essencial e autêntica que, com frequência, está por trás da raiva e de outros sentimentos. Exercício 7, 2. Encerrando contra-exemplos, trios, 15 minutos. Demonstrei como integrar contra-exemplos quando eles estão separados por local ou por local e modalidade. Quero que vocês tenham a oportunidade de fazer isso completamente e também que aqueles que tinham contra-exemplos já integrados vejam como é tê-los separados. Se vocês já tinham contra-exemplos integrados em seus dados, experimentem separá-los e colocá-los em um local diferente para como é. Então coloquem-nos também em uma modalidade diferente. Certifiquem-se de integrá-los de volta aos seus dados quando terminarem a experiência.
Se vocês têm contra-exemplos na mesma modalidade mas em local diferente, quero que experimentem duas coisas. A primeira é no seus contra-exemplos para uma modalidade diferente, para ver como é. Então quero que os tragam de volta e os integrem cuidadosamente aos seus dados, um de cada vez. Se os seus contra-exemplos são metafóricos, transformem-nos em representações mais detalhadas antes de fazer qualquer outra mudança. Se os seus contra-exemplos estão em uma modalidade diferente e em um local diferente, primeiro coloquem-nos na mesma modalidade dos seus exemplos e experimentem como isso é diferente, depois integrem-nos a seus dados. Isso lhes dará uma experiência completa de todas as três possibilidades. Alguém tem perguntas ou observações? Melissa, eu tinha meus contra-exemplos integrados desde o início. Quando eu os desloquei para outro local, realmente percebi o que alguns de meus amigos devem sentir quando eu lhes dou feedback. Peço que me deem feedback e gosto disso, mas eles não, e agora compreendo como deve ser difícil para eles. Ótimo! Quando você realmente experimenta o mundo de outra pessoa do lado de dentro, isso o toma muito mais compreensivo e lhe permite saber com maior facilidade como oferecer maneiras para modificar a sua experiência. Caro, os meus dados e os meus contra-exemplos eram metafóricos e eu não podia ver nenhum conteúdo. Meus dados eram como uma corda que se movia para longe de mim e eu também podia senti-la com as mãos. Meus contra-exemplos eram pequenos pontos brilhantes de luz atrás de mim. Quando tentei integrar um dos pontos de luz, ele ficou agitado, como uma pequena bola de energia zangada, e eu me senti desconfortável e parei. Então tentei transformar a corda em uma série de imagens ligadas, para preservar sua forma. Então transformei um dos pontos brilhantes em uma imagem e a integrei facilmente à corda, depois fiz o mesmo com os outros. Embora às vezes você possa integrar representações metafóricas, em geral isso não funciona muito bem porque uma metáfora é quase sempre um resumo de um grupo de exemplos, diferente dos exemplos individuais em seus dados. Portanto, quando você tenta integrar uma metáfora, em geral está integrando todas as coisas nos dados subjacentes ao mesmo tempo, em vez de um exemplo de cada vez, como estivemos fazendo. Já achei muito difícil transformar e integrar os meus contra-exemplos visuais aos meus exemplos auditivos. Então pensei, por que não fazer o contrário? No início isso também foi difícil, mas quando eles se tomaram uma cor e se espalharam, o resto foi facilmente integrado. Maravilhoso! Provavelmente isso funcionou melhor porque para a maioria das pessoas a integração no sistema visual é mais fácil do que no sistema auditivo. Contudo, algumas pessoas podem sentir-se mal no início ao olhar para as imagens dos contra-exemplos. E acrescentar exemplos provavelmente não faria muita diferença, portanto, pode ser desanimador. Mas se funcionou para você, não posso discutir. Uma outra possibilidade seria transferir os exemplos auditivos e os contra-exemplos visuais para o sistema sinestésico e depois integrá-los. Em geral eu não aconselharia isso, porque a integração no sistema visual é mais fácil. Mas para um atleta, isso seria perfeito, e é sempre bom ter uma outra maneira para tentar no caso de vocês ficarem sem ação. Mantendo o objetivo final bem claro em sua mente, vocês podem tentar maneiras diferentes para chegar lá até encontrar aquela que funciona. A integração de contra-exemplos é uma mudança muito profunda na maneira como as pessoas pensam a respeito de si mesmas. Ela também é uma mudança que pode facilmente ser oferecida nas conversas do dia a dia, especialmente quando vocês utilizam gestos que tornam a sua comunicação ainda mais clara e específica. Vocês conseguem ver a ocasião em que estragaram tudo totalmente cercada por imagens das ocasiões nas quais fizeram exatamente aquilo que desejavam e valorizavam? Se essa imagem fosse uma voz, o que ela diria? Suponho que vocês não consigam ouvir aquela voz cercada pelas vozes que falam dos momentos em que vocês tinham aquela qualidade positiva. Julian,
Fico imaginando o que impede os contra-exemplos de nos levarem a um comportamento, da mesma maneira como fazem os exemplos positivos. Se ter exemplos de uma qualidade é a base para aquele tipo de comportamento, por que os contra-exemplos não fariam o mesmo? Essa é uma pergunta muito boa. Alguém tem uma resposta para ela? Benny. Bom, você continua repetindo que os contra-exemplos devem ser menos destacados que os exemplos, e eu acho que isso diminui muito a probabilidade de eles resultarem em um comportamento. Ab. E eu acho que seria muito importante não ter nenhuma representação futura de contra-exemplos. Sim, para ambos. Quando Connie descreveu as imagens do seu contra-exemplo como sendo amareladas, como velhas fotografias do passado, pensei que era uma boa maneira de identificar que elas estavam no passado, e, por conseguinte, não no futuro. Se vocês observarem o conjunto de dados integrados, há pouca probabilidade de que um contra-exemplo possa resultar em um comportamento. Contudo, se concentrarem a atenção em um único contra-exemplo, tomando o maior e mais brilhante e entrando nele, isso poderia levá-los exatamente para o tipo de comportamento que vocês não desejam. Portanto, embora existam alguns fatores de segurança, o perigo sobre o qual Julia perguntou realmente existe, e exploraremos a seguir de que maneira evitar essa possibilidade. Resumo: estivemos experimentando integrar contra-exemplos aos seus dados porque isso os toma mais reais e sólidos e, ao mesmo tempo, muito mais estáveis, equilibrados e receptivos ao feedback. Em comparação, ter contra-exemplos separados dos dados favorece uma situação muito instável, que pode facilmente passar para o seu oposto. Dados puros sem contra-exemplos resultam no perfeccionismo. Como um único contra-exemplo pode facilmente destruir uma generalização pura, ele é muito resistente ao feedback, provocando rigidez e negação, um self falso e um self sombra desconhecido. Quando os contra-exemplos estão integrados aos seus dados, eles avisam sobre quando e como vocês estragaram as coisas no passado. Isso impede que vocês se considerem perfeitos e torna muito mais fácil aceitar o feedback sobre um ou dois novos erros, porque vocês já perceberam que algumas vezes os cometem. Os erros os alertam sobre quando e como vocês poderiam tomar providências para aprender a se sair melhor da próxima vez. Entretanto, há uma maneira ainda melhor de integrar contra-exemplos, primeiramente transformando-os em exemplos daquilo que vocês querem fazer na próxima vez que se defrontarem com uma situação semelhante no futuro, e depois fazendo uma ponte para o futuro com os novos comportamentos desejados. Isso preserva todos os benefícios da integração de contra-exemplos, ao mesmo tempo que programa novos comportamentos com recursos e evita o problema apontado por Mann, de que um contra-exemplo possa resultar em um comportamento que é o oposto da qualidade que vocês desejam. A seguir exploraremos em detalhes como fazer isso.